Então, Nelson, obrigado por ter aceitado esse convite. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente na Maratona do Escritor, na terceira edição. E, é claro, a gente quer conhecer a sua história, quer aprender com você, você que é um estudioso aí do mundo da HQ. Então, a gente está muito feliz com a sua participação. Obrigado em nome de todos os escritores que estão participando dessa edição. Nelson, conta para a gente como é que você começou aí a sua carreira, toda a história já rende um livro. A gente conversou um pouquinho antes nos bastidores e vocês vão adorar conhecer um pouquinho da história do Nelson antes da gente entrar nos assuntos, que eu sei que os escritores devem estar ansiosos para querer saber mais, como publicar, como é que faz uma HQ. Eu quero conhecer um pouquinho mais a história do Nelson. Oi, Lilian, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que eu possa trocar uma ideia. Trocar uma ideia não, porque não estou aí com vocês nesse momento, mas sim, que eu possa trazer alguma informação que ajude vocês, que tire algumas dúvidas, né? Porque também já tive começando e eu sei o quanto falta, às vezes, alguém que diga uma formaçãozinha, diga não é por aí, por aqui é melhor, tenta de outro jeito, né? Eu sei como isso faz falta. Então, assim, eu sou o Lielson, como a Lilian falou, eu trabalho na Darkside, atualmente sou editor da Darkside, trabalho tanto nas histórias em quadrinhos, na linha Graphic Novel, quanto trabalho com a linha de crimes reais, a linha de True Crime chamada Crime Scene, que ela tem um desdobramento que é a parte ficcional dela, que é Crime Scene Fiction. É claro que também trabalho em outros livros, alguns livros de terror contemporâneo, alguma coisa de domínio público ligado ao terror e aos grandes clássicos, né, desses períodos. Mas, assim, eu não comecei na Darkside, né? Eu tenho uma vivência aqui, né, no mercado editorial. Eu trabalho em editoras há mais ou menos aproximadamente 15 anos. Eu sou formado primeiramente em publicidade e depois eu fiz letras. A minha graduação em letras é uma coisa muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho. Não quero dizer com isso que todo mundo precisa fazer letras para ser editor, nem para ser escritor. Mas ao contrário de muita gente que diz que atrapalha, eu acho que ajuda e ajuda muito. Então, nossa, eu sou louca para fazer. Assim, é claro que eu fui fazendo os cursos na área do marketing, que é a minha necessidade, mas eu falei para meu marido, eu ainda vou fazer pelo menos um mestrado, algo, porque quando ele começou a contar a história dele, é tão gostoso estudar literatura, então deve ter sido uma faculdade incrível. Eu achei interessante que você conta pra gente, porque você fez a faculdade junto com o mestrado ao mesmo tempo, né? Foi. Então, essa história é um pouco ficção científica, né? Um pouco de tempos cruzados, que se mistura um pouco Kurt Vonnegut, né? Um autor que eu gosto demais, assim. Então, olha só, eu me graduei primeiro em comunicação, publicidade, eu comecei a trabalhar com publicidade e eu não gostei de trabalhar com publicidade. Eu era redator publicitário e eu não gostava de trabalhar naquilo. Ao mesmo tempo, eu já tinha começado uma graduação em letras, porque durante minha primeira graduação em comunicação, eu acabei fazendo diversas disciplinas no departamento de letras e fui cada vez mais gostando daquilo que eu sempre gostei, que era literatura. Então, só foi fervendo mais aquele interesse, aquela paixão, aquele amor pelos livros, pela literatura, pela escrita, pelo entender melhor como aquilo funciona, enfim, tudo aquilo me deixava maluco, assim, eu lembro de tempos bons, né, que a gente podia andar por aí. Eu ia na Biblioteca Pública do Paraná, eu sou do interior do Paraná, sou de Francisco Beltrão, mas minha graduação foi feita na Federal do Paraná, em Curitiba. Então eu lembro de entrar na Biblioteca Pública do Paraná, que é um lugar incrível, eu tenho memórias incríveis lá, e ficar rodando pelas estantes de literatura, e puxar um livro assim, olha só isso aqui, que interessante esse cara, olha só, tá, vou pegar para ler. Podia emprestar 3 livros, escolhia 3 livros, emprestava, levava para casa, depois vinha, devolvia, pegava outros e gerava obsessões de ler autores, assim, nessas ali o José Saramago, acho que metade do Saramago ali nessas, enfim. Então eu sempre fui essa coisa do leitor, eu sempre fui um grande leitor, não no sentido que eu leio muito bem, mas que eu leio muito, que eu gosto muito de ler, que eu sou um apaixonado pela leitura. Então eu fui fazer uma graduação que eu achei que isso ia ser potencializado, que é letras. E do meu ponto de vista eu estava certo. Aí, uma vez que eu acertei na vida. Valeu muito a pena fazer aquilo. Mas como eu já tinha uma graduação, eu estava no final do meu primeiro ano da graduação, da minha segunda graduação, que era letras, eu pensei, vou tentar o mestrado. Tá aí, vou tentar o mestrado com um projeto sobre história em quadrinhos. Prestei o concurso para o mestrado, fui aprovado. Eu pensei, estou no mestrado, mas não queria desistir da graduação. Eu gosto tanto, vou fazer os dois. Eu fui tocando ao mesmo tempo.
o mestrado e a graduação em letras. Como o mestrado se faz em 2 anos e a graduação leva 4, eu acabei levando 4 anos e meio, porque eu fiz um mestrado no meio. Aí eu acabei terminando, eu sou mestre em teoria da literatura antes de ser graduado em letras. E por isso que eu digo que tem uma questão meio... Lembrando todo mundo que ele já tinha a faculdade de publicidade, já tinha a graduação da publicidade, por isso que ele pôde fazer o mestrado. Exato. Ainda não dá para pular, né? Não, ainda não. Dá para fazer doutorado direto, agora mestrado direto ainda não tem. Aí eu estava embrenhado nessa coisa e comecei a trabalhar com algo que tivesse a ver com esse meu conhecimento. Curitiba, na época, era um grande polo de editoras de material didático. Então, eu comecei a trabalhar como revisor de material didático. Aí você vai trabalhando, passa por uma editora, passa por outra. Em algum momento fui trabalhar numa produtora como revisor de roteiro, depois fui revisor de vídeo, depois eu fui para uma nova editora para trabalhar como editor propriamente, né? Você tem aí uma progressão de carreira, uma progressão salarial e, ao mesmo tempo, conhecimento acumulado, né? Então, assim, eu não cheguei editando na Dark Side, eu comecei lá nos didáticos, procurando vírgula entre sujeito e verbo, tirando o mesmo e colocando lá o pronome certinho. Então, assim... né? Tem toda uma trajetória, né? Acho que isso que é legal você compartilhar aqui com o pessoal que está compartilhando, compartilhar com o pessoal que está assistindo a Maratona do Escritor, porque é uma trajetória. A gente descobriu, gente, aqui no bate-papo antes, porque a gente já estava aqui, meia hora conversando, e o Felipe, você está gravando? O Felipe falou que não, e a gente estava aqui, a gente já estava em outro lugar já. E o que eu achei muito legal que o Lielson contou, que eu acho que ele vai compartilhar com vocês, da chegada dele, como ele chegou. Eu falei para ele, nossa, até como você começou a trabalhar com o Sidney Guzman na Maurício de Souza Produções, já é uma aula de networking para a galera que está assistindo aqui a maratona. Tem muita gente que acha que não precisa fazer networking. O networking, gente, não é você não precisa ficar batendo na porta da pessoa, ainda mais hoje na internet, né? Você pode se conectar com as pessoas de uma maneira diferente. Eu achei muito legal como você se conectou com o Sidney. Acho que eles iam amar também conhecer a sua experiência, porque foi a tua porta de entrada para trabalhar com HQ efetivamente, né, Lielson? Foi com certeza. Assim, enfim, só para resumir a parte Curitiba da história... sim, desculpa, eu já fui me empolgando. Não, porque é importante, você comentou ali, né? Eu já vou chegar nisso. Aí eu fui para trabalhar como editor porque você vai ter uma evolução salarial também, que é importante, né? Porque as contas ficam apertadas e as contas continuam a chegar. Então você precisa ter uma evolução salarial ali para poder dar conta das coisas. E eu consegui isso, aí depois eu virei roteirista de videoaula. E aí, depois disso tudo... Mas, aliás, concomitante a isso, meu interesse por quadrinho nunca parou. Né? Eu cheguei sempre nos materiais didáticos, sempre que estava sugerindo, trabalhando com língua portuguesa, por exemplo, quando tinha contato com o autor do livro, eu sugeria, vamos usar aqui uma tira de tal, que eu sei que é legal, vamos usar essa página de quadrinho aqui, deixa eu consertar aqui, não é o história em quadrinho, né? O HQ é a HQ, porque as histórias em quadrinhos, né? Sabe, essas coisinhas assim de, é verdade e tal. Aí, nisso, tem uma coisa interessante, eu fui revisor de dicionário nesse meio tempo. Nossa, revisor de dicionário, tá aí. Dicionário Aurélio. Caramba! Ele é publicado, eu acho, pela editora Positivo, que é de Curitiba, então, né, eu fui revisor de dicionário, sugeri a inclusão do verbete quadrinista, eu acho que entrou. Que legal. Enfim, eu sempre tive essa ligação com os quadrinhos. Venho lá da leitura de criança, memória de infância mesmo, deitado no chão da casa dos meus pais, lendo quadrinho, tem isso. Mas tem uma coisa de tentar entender como funciona, quem são os caras que eu gosto mais, quais são os personagens que eu gosto menos. Tem tudo um porquê. Uma preocupação em ler quadrinhos diferentes. Tudo isso tá na minha vida. Aí, concomitante a essas graduações, esses trabalhos e essa carreira profissional, eu comecei a escrever para o Universo HQ. Isso se deu da seguinte maneira. O Universo HQ é um dos... Eu acho que é o site mais longevo sobre história em quadrinhos, dedicado à história em quadrinhos no Brasil. Se eu não me engano, ele é, sim. De qualquer forma, é uma referência, né, para todo mundo que se interessa por quadrinhos. universohq.com, tem notícia, tem um podcast com muita informação sobre história em quadrinhos, tem entrevistas e tem as resenhas. Sempre tiveram resenhas.
Então, na época, existia uma rede social chamada Orkut, que não sei se todo mundo conhece, que era tipo um Facebook. Tipo, o tio, o avô do Facebook era o Orkut. Aí, ele tinha uma comunidade no Universo HQ ali, e um dia o Sidney Guzman, que é um dos editores e um dos proprietários do Universo HQ, falou, ó, pessoal, estamos precisando de mais resenhistas. Quem quiser fazer resenha, entra em contato comigo. Eu sempre acompanhava o Universo HQ e falava, poxa, eu comprava quadrinhos pelas resenhas, né? Eu sabia, esse resenhista eu não gosto muito do que ele gosta. Desse aqui eu gosto de tudo que ele gosta, então vou por esse cara e tal. Escrevi pro Sidney e falei, olha, eu queria escrever as resenhas, como é que faz? Ele falou, olha, escolhe um livro, faz a resenha, me manda, eu vou avaliar aqui, e aí se eu gostar, entra no site e você fica como resenhista aí. Fiz a resenha, mandei pro Sidney, o Sidney sugeriu algumas alterações, ele sempre faz uma edição de texto, ele fala, aqui é mais jornalístico, então não, a gente não usa a primeira pessoa, então é sempre a terceira pessoa, tal, tem uma característica mais jornalística, você tem isso, eu falei, tudo bem, vamos lá. Beleza, assim eu comecei a escrever para o Universo HQ e me tornei um resenhista constante. Até hoje, eu devo ter mais de 200 resenhas no Universo HQ sobre quadrinhos. Nossa, que legal. Vou pedir para ele compartilhar aqui com a gente na tela também. E aí você fez isso gratuitamente, na parceria, né? Ou seja, você começou o network lá com o Sidney, produzindo conteúdo para o Universo HQ como voluntário. Era o meu interesse por quadrinhos, como eu sabia que o interesse do Universo HQ em manter aquele site era o interesse de pessoas que gostam de história em quadrinhos. Hoje, o Universo HQ tem um financiamento coletivo recorrente disponível para você contribuir. Mas na época não tinha nada. Eu sei que os proprietários do site tiravam dinheiro do bolso para pagar servidor, para pagar atualização do site. Então todo mundo trabalhava de graça, com exceção deles que perdiam dinheiro com o Universo HQ. Faziam pela paixão pela HQ. Né? Faziam pela paixão pela HQ. Né? Eu acho que hoje eles conseguem pagar os custos do funcionamento com financiamento recorrente, né? Eles têm as lives no YouTube, tem também o podcast, que é um grande sucesso e tal. Enfim, aí eu comecei a escrevia porque gostava muito. Aí um dia eu tinha saído do meu emprego em Curitiba da produtora, a produtora fechou e tal, e eu estava lá nessa vida de freelancer, revisando dicionário, revisando o que aparecesse e tal, fazendo preparação de texto, e o Sidney me manda um e-mail. Léo, se você teria interesse em se mudar para São Paulo, eu preciso de um editor assistente. Eu lembro, você tinha acabado de voltar de uma viagem que eu tinha feito a Florianópolis para ver o show da Amy Winehouse. Marcante. Não. Uau, né? Por que não, né? Vamos para São Paulo? Vamos para São Paulo. Partiu São Paulo. Isso foi que ano? Isso foi 2010 para 11. Eu começo a trabalhar efetivamente na Maurício Souza final de 10, começo de 11. Eu acho que é começo de 11 que eu começo a trabalhar efetivamente, assim, carteira assinada, tal, é 2011, comecinho de 2011. 10 eu começo aquele movimento de procurar apartamento, ver como é que faz a mudança, tal, essa coisa toda. E aí eu já fiz esse movimento, né? Segunda temporada agora, né? Terceira temporada. Primeira temporada foi Beltrão, segunda temporada Curitiba, terceira temporada São Paulo. São Paulo. Vamos para São Paulo. Me apaixonei pela cidade, é uma cidade incrível. E aí comecei a trabalhar na Maurício Souza, bem na época que começaram a ser lançadas as Graphics MSP, que são uns livros, uns álbuns dedicados a cada um dos personagens da Maurício Souza, feito por um quadrinista brasileiro, que desenha o personagem da Maurício Souza no estilo dele mesmo artista. Né? Por exemplo, o astronauta Danilo Beirute está com o desenho que você reconhece do Danilo Beirute, não é o personagem bolinha do Maurício Souza. Esse projeto é um projeto derivado. Esse projeto é um projeto do Sidney Guzman, que é derivado de um primeiro projeto do Sidney Guzman, que é a Graphic MSP, MSP 50, que era uma homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício Souza. O Sidão pensou, vou pegar 50 quadrinhos brasileiros para fazer histórias com os personagens do Maurício, histórias curtas, 3, 4 páginas, desenhados no próprio estilo. Então tem lá a franjinha da Laerte no estilo da Laerte. Né? Bonitão. Isso foi um sucesso, teve 2 continuações e tal, daí tem um quarto livro que é uma homenagem ao Maurício feito pelos autores que trabalham no Maurício Souza. E eu chego na Maurício Souza quando esse projeto Graphic MSP se desdobra, né? Eu acho que vale explicar que Graphic vem de Graphic Novel, MSP de Maurício Souza Produções. Então, são as Graphic Novels da Maurício Souza. Graphic Novel, se alguém não sabe,
é uma ideia de um livro de quadrinho, né? A tradução literal seria romance gráfico. É uma ideia que você vai sair da banca e vai entrar na livraria, né? Embora as graphics MSP sejam vendidas em bancas, existe uma transferência da noção de compra e de consumo dos anos 90 para os anos 2000 por conta de diversas coisas, assim. Hábito de consumo, mudança técnica das possibilidades de impressão, realidade econômica do país, diversos fatores, né, que seriam seria dedicar um outro momento para a gente falar disso longamente, mas não é o caso. A gente está aqui para falar com os autores, né? Aí surge esse formato graphic novel, que é o formato que a maior parte das pessoas tem produzido hoje. São histórias longas, sei lá, não tem exatamente uma marca de quanto é uma graphic novel, mas tendem a ter 50, 60 páginas para mais. Tem de 400. Está mais ligada ao formato do que essa quantidade de páginas, né? Está mais ligado ao formato físico de venda, digamos, o formato comercial, do que ligado ao formato estético. Vou usar esses termos, que ainda assim podem ser confusos. Eu tenho sempre essa preocupação da pessoa da pesquisa, né? São termos que podem ser confundidos, mas, né, vamos pensar em formato comercial e formato estético, né? Então, assim, não é um formato estético, é um formato comercial. Por que isso? Porque na banca, você vai lá na banca, tem o lançamento do mês, né, o Cebolinha, o Cascão, você compra o número 32, mês que vem está lá o número 33. Um livro tem que ter uma perenidade maior. Então, tem que estar disponível mais tempo. Pensa só, um romance, vamos lá, um romance da Darkside, tipo o Vitorianos Macabras, que está aqui em cima do meu ombro, que não é um romance, é uma coletânea de contos da Darkside. Esse livro, ele não é para vender, não é para sair no mês e acabou. Esse livro saiu no começo de 2020 e hoje você entra nas livrarias, tanto físicas quanto virtuais. Se forem nas físicas, se cuidem, usem máscara, se protejam, mantenham o distanciamento. Tá lá esse livro. Ou se não tiver, você pergunta, eles podem encomendar para você, né? Porque esse livro é para estar disponível sempre. Então, assim, daqui 10 anos, você vai atrás do Vitorianos Macabras e vai estar lá. Você vai ter o Vitorianos Macabras. É diferente do 32 do Cascão, que depois que saiu da banca, você tem que procurar em sebo. Algumas editoras têm números atrasados e tal, mas é um outro rolê. Você vai para um outro lado. Então, assim... outro lugar, né? O formato livro traz isso. Você, né? E aí, o que acontece? O quadrinho chega na livraria. Tem outros desdobramentos, tem o plano de governo que chega com o governo Lula de comprar livros para botar nas bibliotecas das escolas, é uma coisa muito importante, que então as editoras tentam produzir mais quadrinhos para chegar nas bibliotecas das escolas, porque são vendas muito grandes, e quem trabalha em editora vai entender o que eu quero dizer, é a venda de tiragem garantida. Quando você faz uma tiragem do livro, você não sabe quanto o livro vai vender, você aposta, você imagina, esse livro deve vender tantos mil exemplares, então eu vou fazer essa tiragem aqui, que vende tanto agora e vai escoando aos poucos, né? Esse é um livro de cauda longa, vai vender um pouquinho sempre. Esse é um livro de impacto, vai vender tudo agora e depois não vende mais. Então, você vai calculando a tiragem de acordo com essas lógicas. Quando você tem uma tiragem inteira garantida, o preço é mais baixo, porque você sabe que não vai ter sobra. O preço de capa calcula já que pode ter uma sobra, né? Então, ali você já tem venda sem perda. 100% da tiragem vendida em um tempo determinado. Então, foi um impulsor para diversas editoras, na época, começarem a produzir cada vez mais graphic novels, ou eu chamo de livro de quadrinho mesmo, né? Mais livros em quadrinhos. Lielson, me diz uma coisa, um autor que, por exemplo, ele tem um livro de ficção, tem um romance, e essa é uma pergunta recorrente, chega para a gente pelos nossos alunos ou pelos nossos participantes, pessoas que chegam no meu direct também do Instagram, eles perguntam muito isso. Lília, como é que eu faço para transformar o meu projeto? Qual é a dica que você dá, talvez, para... Às vezes tem gente aqui que fala, eu tenho um livro, nossa, e eu acho que ele daria uma HQ muito interessante, talvez esse formato de livro, como você está falando. Quais são as dicas que você dá e quais os critérios, talvez, que ele possa ver se a obra dele pode ser adaptada ou não para uma HQ? Lilian, eu sempre acho que a primeira boa pergunta é por quê, sabe? Eu acho que assim, comece pelo porquê. Por que você quer adaptar? Eu quero adaptar porque o Stephen King, que é o meu mentor espiritual, adaptou. Será que é por isso mesmo? Não, eu quero adaptar porque eu amo o formato de história em quadrinhos e eu adoraria fazer uma história em quadrinhos. Boa resposta. Aí já começou a ficar interessante.
Não, eu quero adaptar porque eu acho que vou dar mais visibilidade para o meu trabalho. Essa resposta é bem ambígua, pode ser boa, pode ser ruim. Porque, primeiro de tudo, às vezes, o melhor formato para sua história é a prosa. Às vezes você já tem ela no melhor formato, às vezes é isso. Tem outras histórias que vale demais a pena você desdobrar ela como um quadrinho, como um filme, como um videogame, por que não, né? Como um jogo de tabuleiro. Temos tantas pode ir para outros, o projeto pode se ampliar para outros lugares. Assim. Temos tantas opções, assim, né? Porque eu não considero que você transformar o seu livro em história em quadrinho é a mesma coisa que você fazer ele em áudio, por exemplo. Eu acho que estamos tratando de propriedades diferentes aqui. O áudio... Até a construção, né? Eu acho que talvez isso quer dizer, a construção, quando você pensa na grande ideia para uma HQ, os diálogos são mais curtos, aquilo que eu falei para você, os autores perguntam também, né? Lilian, como é que eu faço? Eu primeiro escrevo os diálogos, depois eu passo para o ilustrador, ou o ilustrador vem junto comigo e a gente discute a ilustração junto. Eu acho que essas são as dúvidas também que eles acabam tendo, né? Tá, olha só, já vou responder... São várias caixas, né? Já vou respondendo aí. Vamos segurar essa aqui o que eu faço primeiro para, assim... Mas tudo isso que eu falei, por mais desanimador que pareça primeiro momento, não quer dizer que você não deva adaptar a sua história para a história em quadrinho, mas você tem que pensar o que é história em quadrinho. Por exemplo, você é uma pessoa que não lê história em quadrinho, mas ficou animado com a ideia. Antes de adaptar, leia. Vai ler quadrinho. Lê um monte de quadrinho, pega uma pilhona de quadrinhos, assim, e lê um monte, vai atrás das indicações, tem um monte de gente que dá dica, né? Vai ler seus artigos, vai ler suas resenhas no Universo HQ. Vai no Universo HQ, tem um monte de resenha, sabe? Procura por temas que te interessam, depois começa a ver qual tipo de desenho você gosta mais, porque é isso, é um mundo de possibilidades estéticas, quanto a tipo de arte, cor, preto e branco, uma cor, duas cores, detalhes, cor especial, não sei o quê, tamanho da história, tudo isso vai influenciar. Então, antes de você entrar, esteja bem agarrado, assim, entenda o que você quer fazer. Eu acho isso muito importante, assim, porque uma coisa é, vendi os direitos do meu livro para cinema. Legal. Largou na mão dos caras, você recebe os dividendos e torce para tudo dar certo. Isso é uma coisa. Entregou na mão dos especialistas, né? Os caras vão saber... Entende? Agora, que eles vão saber transformar. Se você quer ter um trabalho autoral ali também, por exemplo, voltando para o caso do filme, você também quer escrever o roteiro do filme, você tem que saber escrever roteiro de filme. Você também vai querer dirigir o filme? Você sabe dirigir filme? Você também vai querer fazer maquiagem? Você sabe maquiar ator? Entendeu? Eu acho que é a mesma coisa. Com o quadrinho é a mesma ideia. Assim, poxa, eu queria fazer quadrinho porque é legal. Então lê quadrinho e vê se você acha que é legal mesmo. Lê um monte primeiro. Aí depois... Volta para cá e a gente conversa. Queria perguntar a tua opinião. E tem uma outra coisa também que você falou, que é relacionada ao gênero também, né? Porque a gente às vezes tem pessoas que pensam em HQ, tô pensando em HQ e gibi de Turma da Mônica, é um tipo. Tô pensando numa coisa Batman, Marvel, tô indo para outro público. Então, a idade, né, desse público-alvo, vamos dizer assim, ficaria mais correta a minha fala. Qual é o público-alvo? Qual é a idade? Para quem que você vai escrever? É um público infantil, infanto-juvenil? É para adolescente? É para adulto? É para colecionadores? Então, também tem isso que ele também vai ter que pensar, né, em relação ao conteúdo dele. Será que o público dele gosta de HQ? Sim, e assim, você desenha, você vai trabalhar com desenhista, com uma desenhista, com uma equipe de desenhistas, sabe? Então, eu acho que assim, antes de entrar no mar, vale aprender a nadar. Eu acho importante. Tende a acabar mal quando você não sabe nadar. Né? Então, assim, não estou falando que você não deva fazer, estou falando que você deve pensar antes de fazer. Se eu puder dar um exemplo, né? O Felipe Castilho é um autor que escreve prosa, escreve quadrinho e sabe fazer os dois muito bem. Ótimo exemplo. Né? O Felipe Castilho, ele transita esses dois universos com propriedade. E o público dele gosta disso também, né? É legal entender que ele construiu essa audiência também. Exato. Porque, de repente, eu tenho uma autora ali que escreve romance para um público de mulheres, romance feminino e tal, e será que essa audiência iria se adaptar para receber esse conteúdo em HQ? Sim ou não? É aquilo que você falou, pesquisar, estudar, para poder entender antes de fazer esse investimento, né? Lilian, aqui eu posso ajudar e dizer assim, tem público que lê quadrinho em todos os segmentos.
todos os segmentos. Só que aí existem ajustes, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Dark Side. A gente lançou um quadrinho chamado O Príncipe e a Costureira. É um tipo de quadrinho que é muito diferente do quadrinho que a gente lançou, o Yellow Submarine, que é a adaptação dos Beatles. Pode ter um cruzamento de público? Até pode, mas no primeiro momento são para públicos diferentes. O desenho é diferente, o formato do livro é diferente, o conteúdo do livro é diferente. É por isso que você precisa entender para onde você está indo. Então, assim, eu acho que qualquer romance pode ser adaptado. Pode entrar. Mulherada gosta de Jane Austen, vai ler lá, vai gostar de um HQ com a Jane Austen, porque ela gosta do conteúdo, e aí o formato só que mudou. Exatamente. Exatamente. E assim, mas até eu incentivaria, antes de adaptar o próprio romance dos escritores e escritoras que estão aí, valia pensar se você não tem uma história relacionada a esse mesmo universo seu que vale a pena fazer em quadrinho. Eu vou citar um outro autor, que é um autor da Dark Side, o Enéas Tavares. O Enéas Tavares faz quadrinhos do universo fantástico dele, da prosa, mas são histórias que não estão na prosa. Então, assim, para você ter o total do universo, tem que ler o quadrinho, tem que ler a prosa do Enéas. Meio que legal, se soma, né? Aí o leitor é legal porque ele compra um, depois quer comprar o outro também. Ou por um ele chega no outro. E chega no outro, muito legal. E aí, a gente tem uma coisa que seria muito importante, que é uma discussão o tempo todo, como ampliar público. Como ampliar público de quadrinho, como ampliar público leitor. Se hoje a gente tem um percentual muito baixo da população que lê, se a gente dobrar esse percentual, é bom para todo mundo, para qualquer autor de qualquer segmento, de qualquer coisa. Mais gente lendo livro é bom para todo mundo. A gente pode aumentar tiragens, o preço do livro cai. Você, autor, você, autora, vai ter mais leitores potenciais para suas obras. Você vai chegar em mais gente, já pensou? Quem escreve um livro que não é para chegar em alguém? Que não é para se comunicar, não é para criar uma relação, um vínculo. Você pode ter mais vínculos, cara. Então, assim, o nosso primeiro trabalho como editores, como leitores e como autores e autoras, leitoras e editoras cara, precisamos mais gente lendo, né? Então, assim, quando você faz um quadrinho de um livro de prosa, as pessoas do quadrinho que talvez não leiam tanta prosa, olha, legal, vou ler esse livro. Pessoas da prosa que nunca leram quadrinhos, eu gostei muito dessa história, vou ver como é que é o quadrinho. Nossa, eu gostei desse negócio de quadrinho aí, quero ler mais. E aí estrada... É muito legal o que você falou, porque eu sou uma incentivadora, né, para os autores trabalharem o marketing, para não ter vergonha, né? Eu falei, gente, eu quero fazer uma série de camisetas, eu sou escritor com muito orgulho. Legal. Porque ficou uma coisa meio que assim, esse escritor é feio, é vergonhoso, e eu que venho de uma faculdade de comunicação, de jornalista, é meio aquela coisa assim, você escolheu jornalismo, então você não vai fazer tanto sucesso, você vai ganhar pouco, como se as pessoas fossem criando rótulos pra gente, por causa da formação, né, você vai ser professor, e tá ferrado, não, né, só que a gente tem que quebrar esses eu falo para os autores, a gente não pode aceitar essas caixinhas onde colocam a gente, né. Você citou nomes aí de autores, a gente trabalha com vários aqui na agência também, por exemplo, a gente tem as coleções que a gente divulgou da Planeta de Agostini, que elas esgotam mesmo. E aí você fala assim, como é que pode? Tem livro que chega a esgotar, coleção que a galera está esperando, a gente divulgou O Príncipe Valente. Então tem coisas que assim, esgotam, as pessoas estão esperando, e tem tantos outros livros que estão aí à disposição e as pessoas não compram. Então, essa pergunta que eu sempre fico, mas por que tem livros que vendem tanto, outros que vendem tão pouco? Então, eu achei muito legal você falar isso para eles, sobre formar leitor. Porque tanto quem é escritor, porque a gente que trabalha com livro, é óbvio que a gente presenteia com livro, a gente só fala de livro, a gente está aqui na nossa bolha. Mas aí o escritor, tem muitos aqui, às vezes tem livro, Lielson, e tem vergonha de contar no meio que ele vive, que ele é escritor, às vezes não conta, fala, gente, vocês têm grupo do WhatsApp do prédio, as pessoas não estão nessa pandemia fazendo a comercial, né, a vizinha fala, eu cozinho tal coisa, eu tenho não sei o quê, eu falo, normalmente você fala, eu tenho livro, né? Eu tenho livro, tem um vizinho meu que fala, eu faço cerveja artesanal, eu tenho livro. E olha que interessante, a minha filha tem 10 anos e ela assina os gibis do Maurício de Souza há muito. A primeira Bienal dela, eu não sabia ler, eu assinei para mim. Para ela. Assinei para mim.
E aí, e sempre quando vinha alguém na minha casa, e a gente recebe muito, você sabe, né? Que loucura. Gente, é muito barato. Quem tem criança, tá assistindo aqui a live, faça uma assinatura, é muito barato. Eu fiz assim, e chega muito, né? Porque vocês mandam, né? Você, considerado uma pessoas lá mandam muita coisa. Então, você assina uma coisa e eles mandam muitos brindes, e assim que a gente não dava conta de ler tudo que chegava. E aí, eu recebia e eu dava para as pessoas. Então, às vezes, sei lá, ia uma pessoa pintar a minha casa. Aí ele estava lá pintando, o senhor tem filhos? Tem filhos. O seu filho lê? Não, quantos anos tem tua criança? Eu lá, meu filho tem 6, 7 anos. Aí eu ia lá e dei 5 gibis. Minha filha não quer, até hoje ela briga quando eu dou, né? Porque não quer que eu dou nenhum. Mas eu dava. E aí, passou uns 2 dias, ele voltava, estava lá pintando meu apartamento, ele, Lilian, você acredita que meu filho leu tudo? Tem mais? Ali, por um gesto tão simples de dar poucos gibis, a gente já colocou alguém no universo da literatura. Então, me tocou muito isso que você falou, de formar leitores. Às vezes a gente fica tão preocupado com o nosso projeto, e formar leitores é o que a gente vai fazer isso girar melhor, né? Então, desculpa, mas é que me tocou, isso me lembrou, porque eu faço isso no meu dia a dia, não é? Às vezes o pessoal acha que eu faço nas lives, que eu faço só nos eventos, não. Eu faço na minha comunidade, com a pessoa que trabalha lá em casa. Cid, vem aqui, escolhe algum livro. Lili, mas eu não gosto de nada. Peraí, mas eu tenho um Organize Sem Frescura. Ela trabalha com arrumação de casa e tal. Sim, você vai gostar desse aqui. Ai, que legal, acho que eu vou gostar. É isso. Então, é viver isso daí no dia a dia, né? Sim, acho que foi um ponto importante aqui. Eu acho que uma discussão tipo aquela, assim, eu não gosto de teatro. Não é que você não gosta de teatro. Você não viu uma peça que você gostasse até hoje. Você não achou o seu lugar no teatro. É como dizer que você não gosta de cinema. Assim, não é que você não gosta de literatura, talvez tenha dificuldade para ler. Isso é possível. Talvez você tenha tido uma alfabetização não muito boa. Tudo isso é possível de ser. Agora, não teve incentivo, né? Não teve incentivo. E, às vezes, aí, autores, deem seus livros de presente para algumas pessoas, gente. Sabe? Quando, sei lá, entregador de encomenda que chega na sua casa, se mostrar algum interesse, dá um livro, pô. Eu sei que vocês têm que fazer renda, né, com o material de vocês, eu sei que é trabalho, mas tem um outro lado aí também, sabe, um lado humanitário, né, assim, eu tenho um projeto pessoal, eu e minha companheira aqui, em Santa Maria, a gente pede para todas as editoras que, só fazer uma nota de rodapé, depois que eu parei de escrever para o Universo HQ em determinado momento, por conta dessa coisa que tinha que ser sempre jornalístico, eu queria ser mais impressionista, usar mais a primeira pessoa. Aí eu tenho um blog sobre isso com amigos, que é o Balbúrdia. A gente fala de quadrinhos na Maciota, é o nosso slogan. Então, a gente faz desenho de quadrinho também, fala de quadrinhos em geral e tal. E aí, algumas editoras nos mandam os quadrinhos para a gente falar, escrever sobre eles. E eu pedi para todas as editoras mandarem 2. Um é para a gente e o outro é para a biblioteca da Universidade de Santa Maria. A gente está abastecendo a biblioteca da Universidade de Santa Maria com quadrinhos, porque tinha pouco. Agora as pessoas podem ir ali e emprestar quadrinhos para ler. Então, isso é importante também, mas eu sei o valor que é você ter uma coisa sua ao mesmo tempo. A gente vive uma sociedade capitalista que incentiva a posse e incentiva o ter o seu. Então, é importante para a pessoa ter um livro dela. Então, por isso, dê um livro de presente. A gente dá livros aqui também. Às vezes, livros que eu gosto, eu pego da estante e falo, leva para você. Eu também faço isso. Depois vai comprar de novo. Depois vai procurar. Eu vivo assim, então o livro, amor, será que a gente deu aquele livro? Mas é porque a formação é muito legal. Lielson, diz uma coisa, para o autor que vai fazer isso, né, vai começar lá pelo porquê, será que eu devo ou não? Será que cabe ou não? Como é que ele faz? Qual que é o primeiro passo, assim, para começar? Acho que são 2 momentos diferentes, né? Adaptação e quem vai começar do zero. Isso. São 2 trabalhos, né? São 2 trabalhos bastante diferentes, assim. Primeiro, vamos lá, vamos pensar a adaptação, primeiro. Você passou pela etapa do porquê, você venceu a etapa do porquê, né? Você tem uma boa razão, você está convicto que tem por que adaptar o seu livro em quadrinhos. Né? Vamos pensar primeiro realmente uma adaptação, não é um desdobramento, não é um spin-off, não é uma nova história no mesmo universo, é uma adaptação. Aí você vai lá para o seu livro. Primeiro, você tem 2 opções aí. Ou você se envolve diretamente,
ou você supervisiona pessoas que sabem fazer. Não é nenhuma vergonha, nesse momento, você, autor, colocar uma pessoa profissional de roteiro e uma pessoa profissional de desenho para fazer. Não é nenhum problema. Agora, não vai deixar de ser autor por isso, a história é tua, né? De forma nenhuma. Mas, por outro lado, você quer ter um envolvimento maior? Tudo bem, vamos lá. Você desenha? Desenho. Você desenha quadrinhos? Essa é uma diferença que nem todo mundo percebe. Mas desenhar, eu aqui, fazer um autorretrato meu, que eu estou me vendo aqui, desenho, não quer dizer absolutamente nada. Se eu fizer um belo autorretrato meu, eu não faria, porque eu não sou bom desenhista, não quer dizer que eu vou fazer um bom quadrinho. O quadrinho pede outra inteligência, outro entendimento de arte. É a relação, porque o que é uma página de quadrinhos? São vários quadrinhos em relação, são imagens que se conectam. Então você tem que saber colocar qual momento entra e qual momento não entra dessa história. Então, assim, às vezes um desenhista não tão habilidoso num retrato, por exemplo, é um quadrinista de mão cheia, porque ele entende o movimento. Ele entende... É estranho falar movimento, né? Porque são desenhos estáticos, mas ele entende o movimento do olho do leitor pela página. Então, assim, você desenha quadrinho, se você desenha quadrinho, bora lá, vamos fazer. Se você só desenha, valia a pena você fazer um curso de quadrinho. Às vezes você descobre que você é um grande desenhista de quadrinhos, às vezes você descobre que aquilo não é para você, e daí você vai precisar de alguém que desenhe. Quanto ao roteiro, existem cursos de roteiro de quadrinho, recomendo que façam. Muita gente boa dá curso de roteiro de quadrinho. Então, assim, se você quer entrar nessa, estuda, cara. Eu acho que estudar é o primeiro passo. Mas tá, vamos dizer que você já tem essas formações, você se garante. É o que você falou, né? Tem dois caminhos, né? Ou ele estuda, ou ele para fazer tudo, ou os duas coisas ele vai ter que fazer, pelo menos pesquisar o básico ele vai ter que fazer. Então, ou não é a minha, eu estou estudando outro tipo de literatura. Então, contrate profissionais, como ele falou, que vão fazer o projeto de uma maneira profissional, né? Exato. Eu posso dar o meu exemplo. Eu também sou roteirista de quadrinhos. Quando eu comecei nisso, tudo mato. Não, eu tô brincando. Não tinha tantos cursos de roteiro hoje, e na época eu não tinha dinheiro para fazer. Então, o que eu fiz? Eu obsessivamente fui atrás de informação sobre roteiro de quadrinho. Baixei roteiro de autores que eu gostava. A internet tem um mundo de coisas. Comprei livros em inglês, comprei livros em francês, comprei livros em espanhol. Fui atrás. Eu fiz uma formação pessoal em roteiro de quadrinho. Se tem alguém que dá um curso, você vai ganhar muito tempo. Ele vai te dar vários atalhos, né? Mas, assim, você vai precisar se formar em roteiro. Pode ser que alguém te ajude, pode ser que você faça sozinho. Você vai precisar se formar em roteiro. Você já está nesse ponto. Você já é roteirista de quadrinho. Ou você é roteirista e desenhista, ou você só desenha e precisa que alguém roteirize. Mas, geralmente, quem escreve consegue fazer um roteiro. É muito raro você ter um caso... Você não tem curso, Liel, você tem que fazer. Não dou curso de roteiro, não, mas eu faço acompanhamento com o autor. Eu vou querer, viu? Fazendo essa pandemia, vem para cá no nosso estúdio, a gente adorar gravar um curso com você. Vamos. Basta a gente ter vacinas aí, tô disponível. Já vem pra cá, Tô disponível, tô quase lá na vacina, na hora que der certinho, a gente marca com certeza. Eu vejo a hora de tomar a minha. Mas tem vários, como você falou, o Sidney também tem os deles, essa semana até estava divulgando. O Sidney dava um curso de edição, né? Uma coisa muito interessante você pensar do ponto de vista da edição, né? Bom, se você entrar no universo cursos de quadrinhos, você vai encontrar muita gente legal. Aí tem muitos quadrinistas que dão esses cursos, né? Então, assim, aconselho a você, chegou lá, não sabe o que fazer, dá uma olhada nos quadrinhos da pessoa, por exemplo, né? Alguém que produz algo mais parecido com o que você gosta, provavelmente é a melhor escolha para você, né? Alguém que tem um trabalho parecido com o trabalho que você gostaria de fazer, deve ser a melhor escolha para você. Então, eu acho que você vai ter que ter essa formação. Tendo essa formação, você já vai saber o que fazer. Mas, olha só, você criou a história, né? E aqui agora a adaptação vai ser o seguinte, você vai elencar na sua história o que é fundamental que apareça como ações. O quadrinho é imagem, amigo e amiga. Então, você vai ter que ter imagens.
Vamos pensar assim, sua obra é um fluxo de consciência. 100 páginas de fluxo de consciência, aquela delícia de ler, assim, né? Você lê, embarca naquilo. Tá, é uma pessoa sentada pensando na vida. Como isso vira um quadrinho? De que forma? Você vai botar 40 páginas de uma pessoa sentada com um balão de texto? Não é uma boa ideia, você vai ter que achar uma outra solução. De que forma você transforma um fluxo de consciência em história em quadrinho? Você vai ter que dar um jeito. Aí começam perguntas mais interessantes. Esse é o desafio. Esse é o seu desafio. Se você quer adaptar o seu livro, eu dei um exemplo muito específico, que é do fluxo de consciência, que é uma coisa notória. Sim, mas eu acho que levou... Eu já fechei o olho aqui, fiquei imaginando um livro de 200, 300 páginas, blocadão de texto e pouca imagem, né? Pois é. Então, o desenho. quadrinho é um meio imagético. O texto dentro do quadrinho vira imagem. Então, isso é uma coisa... essa dica eu acho muito importante, que nem todo quadrinista tem. O texto dentro do quadrinho é imagem. Então, a letra que você escolhe é importante. Não pode ser qualquer letra, não, cara. O Times New Roman que você usa para o seu original, ou Arial, ou Garamond, sei lá qual letra você gosta, pode não funcionar para o história em quadrinho, porque essa letra tem que dialogar com o desenho, com o traço. Senão fica aquela coisa que parece que você juntou, fez aquela colagem mal feita, sabe? De notícia falsa, que né, cola o rosto de uma pessoa, assim, esse cara estava com o fulano, né? Você vê que claramente não estava, porque a foto está colada, mal colada. Dá essa impressão. Então, isso não pode acontecer. Então, presta atenção. O texto dentro do quadrinho também é desenho. Isso quer dizer, inclusive, que você pode espalhar o texto, pensar até de uma forma poética, sabe? Poesia concreta, ou essa poesia espacial. Você pode pensar nisso, inclusive, no seu texto, né? Quando vai para o quadrinho. Você pode pensar nisso no livro de prosa também, por que não? Mas no quadrinho, isso é determinante. Ele é um meio visual, então você tem que pensar ele visualmente. Você tem que virar essa chave. Porque na prosa, você entrega o incentivo à visualidade na cabeça do leitor. É isso que eu estava pensando aqui agora. A gente imagina, e ali não, você está entregando já a cena. Você dá um passo além. Ainda vai ter muita interferência do leitor, né? Interferência no bom sentido, assim, né? Muita entrada do leitor no quadrinho. Mas vem de outra ordem, você dá mais pistas, digamos, né? Porque, por exemplo, em prosa eu posso falar, eu posso abrir um diálogo e vai embora, e eu nunca dizer se é um homem ou uma mulher, cor da pele, posso dizer nada, né? Se eu desenhar essa personagem... E dar uma cor para ela. Vai. Que legal. Se eu essa personagem... Tá, existem formas de deixar ambíguo, vai. Mas, assim, vai tender a mais... a parecer masculino ou feminino, ou vai ter uma cor, né? Vai ter um tom de pele, vai ter um rosto, né? Sabe? Assim, se você só me ouvir, e se você me ver, eu tenho um rosto. Se você só me ouvir, você vai imaginar pela minha voz um rosto que tem a ver com o seu banco mental de vozes armazenadas, que vai lembrar. Alguém que tem uma voz parecida com a minha vai ter um rosto. Se você me ver, você, né? É essa cara aqui, não tem muito o que fazer, desculpa. Então, é isso. É sempre entender que o quadrinho é um meio imagético. E essa, eu acho que é uma informação que liga tanto, vou começar um quadrinho do zero, quanto vou adaptar Serve para os dois casos, né? Nossa, muito legal o que você falou. E agora falando para quem vai começar do zero, é isso. Aí você vai ter que fazer um roteiro de quadrinho. Primeiro eu escrevo o texto e depois eu mando para o desenhista. Depende. Eu, como roteirista de quadrinho, minha experiência é a seguinte. Eu sempre penso em quem vai desenhar. Porque isso muda brutalmente o roteiro. Se você escreve um roteiro e a pessoa que vai desenhar é o Rafael Coutinho, você tem um tipo de história, um tipo de desenho. Se você escreve um roteiro e quem vai desenhar é o Rafael Sica, você tem outro tipo de desenho. São desenhos bastante diferentes, extremamente competentes os dois. Peguei 2 exemplos de caras que desenham demais, que são incríveis, eu sou fã dos dois, mas são bastante diferentes. O Rafael Coutinho lançou a Cachalote pela Companhia das Letras e também Mensur. E o Rafael Sica acabou de lançar um quadrinho agora, em parceria com o Paulo Scott, pela Companhia das Letras, chamado Meu Mundo versus Marta. Eu sou uma pessoa que pensa quadrinhos como um todo, né? Veja só, eu não dei exemplos da Darkseid. Eu poderia ter dito que você pode pensar no André Diniz, do Revolta da Vacina, ou você pode pensar no Danilo Beirute, do Love Kills e Shiro.
que são desenhos muito diferentes entre si, então você vai ter o jeito que esses artistas vão representar as cenas é muito diferente entre si. Nossa, muito interessante o que você falou, porque realmente, além da identificação de você conhecer e de você gostar do trabalho do artista, aí tem a parte do editor, que é o que você faz para saber, nossa, mas quem que se encaixa com o projeto? Às vezes não é o que o teu gosto pessoal, mas é o que se encaixa com o texto do roteiro, né? E assim, e daí aí eu vou falar do ponto de vista do independente, né? Do ponto de vista do independente, às vezes você produzir um roteiro que você fala, cara, quem tinha que desenhar isso era o Wesley Rodrigues. Agora vou dar exemplos da Darkseid. Era o Wesley Rodrigues, era a Ana Keller que ilustrou o livro do Enéas. Né? Assim, é esse tipo de traço que eu preciso. Mas você não tem contato com a Ana, com o Wesley. Mas você tem contato com o seu amigo, que desenha muito diferente deles. E às vezes é o que tem para hoje. E o seu amigo topa entrar na parceria. Por exemplo, você não tem grana, mas seu amigo topa, pô, vamos junto, também estou começando. Numa coautoria? Porque tem isso, né? Assim, se você aqui eu estou falando para as pessoas iniciantes, né? Se você é um iniciante, você tem que se entender como iniciante também. Isso não quer dizer que você tem que se diminuir e achar que você não vale nada. Mas você tem que se entender como iniciante. As pessoas ainda não conhecem seu trabalho. Você tem que fazer com que elas venham a conhecer. Aí tem isso que a Liliana estava comentando antes, todas as coisas de criar suas redes de contato, se divulgar pelas redes sociais, tudo isso, mas as pessoas têm que conhecer o seu trabalho. Né? Aí tem um truque até interessante, né? Às vezes a pessoa se torna conhecida na rede social, mas o trabalho dela não é conhecido, né? Ela se projeta tanto e não projeta o trabalho. É um cuidado a se ter também, né? Eu sei que vem junto no pacotinho, né? Vem junto no pacotinho. Né? Às vezes eu vou me interessar pelo trabalho de alguém porque eu gosto da personalidade da pessoa. Tudo bem. Mas não esqueça de colocar o seu trabalho. Então, até você se tornar essa pessoa, que as pessoas reconhecem o trabalho, você precisa entender que as pessoas não te reconhecem ainda pelo trabalho. E você precisa chegar nesse ponto, né? Então, assim, o seu grau de exigência diminui? Será que é isso? Eu não sei. Você tem que ajustar suas expectativas nisso, assim. Isso não é viralatismo, isso não é baixar a moral de ninguém. Isso é pragmatismo. É entender de que lugar você fala, né? Então, assim, cara, eu sou um autor, eu confio no meu talento, sou uma autora, confio no meu talento, eu sei que eu fiz um bom livro, mas eu não tenho dinheiro. O que eu faço? Daí você tem que pensar todo o seu caminho da pessoa que não tem dinheiro. Não adianta você pensar como se você tivesse um orçamento de 50 mil reais, que você não tem. Você vai ter que fazer sua divulgação para pessoa sem dinheiro. Você vai ter que fazer a publicação do seu livro de que forma? Procurar editoras que não te cobrem, ou cobrem o que cabe no seu bolso, ou tentar editais, enfim. Aí a gente entra em outros lugares. Em outros lugares. Isso vai tanto para próximo quanto para quadrinho, né? Só para arrematar. Não, eu adorei o que você falou, porque você trouxe esse negócio da parceria. Achei muito legal que você falou. Tem um ilustrador que você conhece, vão estudar junto, vão numa biblioteca, livros e livros na mesa, brainstorm, é isso aqui, pesquisa, referência, roube como um artista, não faça plágio. Gosto muito desse livro. Não faça plágio, e entenda ali como você... E é engraçado que virou um termo, é um livro, a gente usa tanto, né? Porque é algo que a gente precisa fazer para se inspirar. Todo mundo teve as suas inspirações, né? Exato. Então, eu achei muito legal o que você falou, porque ele pode buscar alguém, se inspirar e começar o projeto dele. Mas tudo isso tem que olhar, se inspirar no que é bom. Eu falo para os autores, a gente olha os projetos da MSP, olha os projetos da Darkseid, que a galera aqui da Agência Contemporânea, antes de começar, todo mundo apaixonado pelos livros da Darkseid. E aí a gente gosta tanto, e quando a gente gosta, a gente às vezes não sabe nem o porquê. A gente simplesmente gosta muito. Mas ali por trás, teve alguém pensando na fonte, na cor, em tanta coisa, que é por isso que a gente gosta de tudo aquilo. E quando vem um projeto aqui para a agência, que a gente, às vezes, não pode divulgar para a imprensa, porque realmente não está seguindo um padrão básico do que a gente se espera para um livro, e aí você simplesmente ali, você começa a ver o que você não gosta. E aí você começa a ver que, às vezes, a fonte que você está lendo não é legível, a fonte remete à Segunda Guerra Mundial, e você está com um livro de um romance que não tem nada a ver, que não é um romance de Segunda Guerra Mundial. Então, eu estou muito contente, Lielson, com o nosso bate-papo, porque
você trouxe para a maratona aquilo que a gente mais incentiva para os autores. A gente vê que todos os gêneros, vai falar de HQ, vai falar de... A Renata aqui antes falando de não ficção. A gente precisa entender que pesquisar, estudar é tudo. Não é porque é um tipo de literatura diferente, ela é mais fácil ou não, né? Não tem essa, né? HQ é muito trabalho. Eu acho até, vou te dizer, tá? Eu acho HQ... tem muito mais especificidades, assim, do que uma literatura, por exemplo, de não ficção. São muitos detalhes, assim, pelo menos eu vejo como leitor e divulgando aqui na agência, né? O preparo, o cuidado, é um livro presente, a gente percebe o acabamento dele, enfim, queria que você comentasse um pouquinho também para a gente sobre isso, como você, editor, vê essas produções, assim, e o que faria você aceitar, assim, o que brilha teu olho, assim, na hora de pegar um original, assim, um projeto novo? Tá, vamos lá. Vamos falar de Darkseid, então. Aí... que aí entra no que você vai, no que você vive, né, agora. Olha só, cara, assim, eu acho... É isso que você falou, às vezes você não sabe porque você gostou do livro. Se alguém aí quer ser editora, vai ter que aprender. Porque é isso que o editor faz. É fazer as pessoas gostarem do livro. A gente vai errar, é claro, né? Mas é isso. É desde a capa, o texto de quarta capa, a fonte que você usa, as cores, tudo isso tá... Na Darkseid a gente cuida até do release que vai para a imprensa. Até o release é debatido por mais de uma pessoa, para ver se é aquilo que a gente quer comunicar. Essa é a mensagem, né? Exato. Então, assim, e o que a gente quer comunicar não é o jeito da Darkseid, é o que o livro pede. Então, é isso. A Darkseid é uma figura proteica ali, né? A ideia do Proteus que se muta, né? E vai se adaptar. Esse livro pede o quê? Esse livro pede uma comunicação super séria, porque é um tema pesado, é um tema importante. Beleza, então, zero brincadeiras, aqui a parada é séria. Não, esse aqui é um tema leve, divertidíssimo. Então, vamos lá, brincadeira, trocadilho, é isso aí. Vamos, cor abundante. Então, tudo isso já vai colocando o leitor no livro. Sabe, você viu a capa, você viu a capa, você entrou no livro. Pode ser que você não continue porque você nunca vai ler o livro, mas a capa já te coloca no livro. É dessa forma que a gente entende. Então, é tudo importante no fim das contas, né? A escolha da fonte, o tamanho da fonte. Tem um livro que eu errei, mas não vou dizer qual é. Lá trabalho com a diagramação, né? Eu não diagramo, mas eu acompanho a diagramação, né? A gente acabou dando um mole que a gente usou uma fonte um pouquinho pequena. Então, assim, ele fica um pouquinho difícil de ler nesse sentido. Não impede a leitura, ninguém foge do livro, mas se ele tivesse meio ponto maior, era melhor. É isso, né? Então, a gente já sabe, próximo livro, meio ponto de fonte maior, poxa. A gente vai aprendendo, né? Eu tenho 15 anos de mercado e estamos aí tropeçando ainda. Então, tem que pensar no todo. O autor, quando vai fazer independente, se você mesmo vai fazer sua própria edição, eu recomendo muito, 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 e isso vale para quadrinhos, isso vale para prosa, isso vale para poesia, isso vale para não ficção. Você trabalhe com profissionais. Porque por mais autor que você seja, eu vou dar o meu exemplo. Eu escrevo também, eu faço roteiro de quadrinho, faço roteiro de cinema. Trabalho o dia inteiro preparando o texto e revisando o texto. Eu não consigo revisar meus textos. Eu não enxergo os erros. Então, primeira coisa, você vai precisar de alguém que revise seu material. Então, assim, você é diagramador, será que você é a melhor pessoa para diagramar o seu livro? Talvez seja bom você contar com alguém que diagrame o livro para você. No caso dos quadrinhos, contrata um editor para trabalhar para você, cara. Eu venho advogando a causa do autor independente contrata um editor para acompanhar um trabalho há muito tempo. E, assim, a gente tem gente muito boa que pode fazer esse trabalho, né? Pode indicar. Eu estou fora do mercado porque eu estou no mercado. Eu não faço mais esse trabalho. Mas me indica essa lista que eu compartilho com eles, com todo amor, porque, assim, é muito legal dizer que a gente está na mesma página, sabe, Lielson? Porque eu falo para eles, assim, que como é que vai competir? A gente usa, né? Eu uso no meu marketing, né, divulguei, o Jacói. A gente até descobriu hoje que teve livros que ele editou, que eu divulguei já pela editora Boa Nova, eu nem sabia, a gente era para se encontrar em algum momento. Mas veja só, olha que louco isso, essa conversa.
Ele trabalhou com o Sidney, editou, foi lá, passou pela assessoria do Maurício, a editora contratou a gente, passou pela editora, passou pela nossa assessoria, o nosso texto foi feito, a assessoria do Maurício aprovou, já veio o texto que eles ficaram trabalhando, e aí o livro foi, lançou, fez sucesso, a força do Maurício, de toda a sua equipe, lançou, vendeu pra caramba e tal. Quantas pessoas envolvidas? 20, 30, 40 de equipe editorial, de marketing, entende? Tá, exagerei um pouco agora, não seja 40, estou envolvendo até talvez o livreiro, o comercial, todo mundo, talvez uma equipe de uma Bienal, mas enfim, é muita gente. E aí a gente fala, eu fiz tal livro ter sucesso. Não, eu falo, gente, todos os projetos que eu tenho na agência, eu fiz uma ponta, eu faço a ponta da comunicação e do marketing, mas tem a ponta do editorial, 5, 10, 7 pessoas no editorial, 3 pessoas. Então, o autor não tem que andar sozinho. Ele anda se ele quer, mas se andar sozinho é muito mais difícil. Aí tem que trabalhar muito, muito, muito. E o que me tocou, Lielso, que você falou, é que a gente não tem como ter todas as habilidades. Eu falei para ele, a gente tem que focar em alguma coisa. Eu foquei no marketing, tem outros amigos que focaram no editorial, tem outros que focaram na parte de revisão, cada um vai para uma área. E o que você falou também sobre a gente mesmo fazer a gente mandar para outra pessoa, eu achei isso muito legal. Sim. Porque a gente fica assim, né? A gente acha que tá tudo bonito. Se mostrou para a mãe, então a mãe, eu falo, gente, não, a mãe sempre vai achar tudo bonito. A mãe não é uma referência. Se fosse uma mãe bem crítica. Só se for uma mãe que te causou traumas, né? Senão ela vai dizer, eu lembro, eu trazia os meus textos da faculdade, mãe, o que você achou? Minha mãe, ai, que lindo, tudo achava. Não era, a gente tem que buscar críticas. Então, fiquem com essa dica que o Lielson falou. Procurem profissionais. E um editor de HQ, se você pensa para esse mundo, vai fazer toda a diferença, né? Faz toda a diferença, cara. Assim, eu vou falar, é um pouco chato eu dar um exemplo meu, mas, por outro lado, é um exemplo que eu conheço bem. Tem um quadrinho que eu comecei a escrever quando eu morava em São Paulo, ou seja, um quadrinho há muito, muito tempo. Antes de começar o quadrinho, eu tive uma ideia, talvez sirva de exemplo para as pessoas. Eu tive uma ideia, eu quero contar uma história que é sobre isso aqui. Aí eu pensei, quem desenharia bem isso é esse cara. Entrei em contato com ele. E aí, você topa? Topo, vamos fazer o quadrinho juntos. Aí eu escrevi todo o roteiro, passei para ele, pro desenhista. Ele sugeriu coisas, alterei, mas eu já fiz o roteiro pensando que ia ser desenhado por aquela pessoa. Então tá. Isso, né, entra naquilo que eu comentei antes. Esse livro surgiu, já sei, o nome desse livro é Butter. Vai ser esse aqui. Fechou, não tem por que não ser. Faz um mês eu estava em edição do quadrinho, e aí eu pedi para um amigo que também é editor e também é quadrinista ler. E os dois vieram com o mesmo retorno. Olha, eu acho que você deveria mudar o título. Então eu estou com um título há 6 anos na cabeça e recebo a seguinte resposta: acho que você deveria mudar o título. Então a primeira coisa é: vocês estão loucos. De forma alguma, o meu conceito... Ninguém mexe no meu queixo. Daí depois, né, passa o furor, autorite, né? Passa a autorite. Você ouve o cara. Assim, na verdade, durou muito pouco, porque são 2 pessoas que eu respeito demais. Assim, essas pessoas o Sérgio Chaves, que é um grande diagramador e também responsável por uma publicação independente chamada Café Espacial, que está há 10 anos lançando coisas, é incrível, assim, o trabalho do Sérgio. Ele trabalha com uma amiga dele, que é a Lídia Basoli, e eles lançar independente há 10 anos, cara, sabe? Com consistência. Olha aí, para todo mundo se inspirar. Já tem 18 números da revista. Sabe, não é 10, lançou 3 números, 18 números da revista. É coisa assim de guerreiro. E o outro é o Lobo, que é esse é figura carimbada no mercado de quadrinhos, trabalhou na Desiderata, trabalhou na Barba Negra, hoje está tocando a editora dele, né, é um autor super importante, já traduzido para outros países, com o livro dele Copacabana. Enfim, tanto o Lobo quanto o Sérgio Chaves falaram que eu precisava mudar o título. Para o Lobo, o meu título obscurecia o sentido do livro, que é um ponto importante, e para o Sérgio, o meu título afastava o público que poderia mais se interessar. São 2 observações absolutamente editoriais. Eu só falei, sim, senhores, vamos lá. E tô aqui queimando pestana para tentar achar um título novo, porque eu estava há 6 anos com o mesmo título. Então, que loucura. Tudo isso para dizer que, assim, é inevitável que o autor se apegue, e eu jamais ia mudar o título. Aí veio pessoas externas,
Só que aí não basta você ter essas pessoas com você, você precisa ter pessoas em quem você confie. Você tem que dar sua confiança para elas, a ponto de elas falarem uma coisa que vai contra o que você acredita e você poder parar para repensar. Não quer dizer que você vai ter que aceitar absolutamente tudo que vem de lá, mas quer dizer que você tem que considerar sim. Né? Então, senão também não adianta. Se você vai contratar pessoas ou fazer acordos, né? Eu falo às vezes contratar, mas às vezes com autores independentes, né? Você pode trocar. Eu já fiz muito disso, assim, né? Eu vou editar o seu livro, você edita o meu livro, eu reviso o seu material, você diagrama para mim. Cara, escambo. Vamos trocar serviços aí. Sim! Porque não, cara, independente é vida louca, vamos nessa, sabe? Vamos na parceria. Vamos na parceria, é nóis. Mas por isso que eu fiquei, quando você falou que você começou a escrever no Universo HQ, e aí você fez essa conexão com o Sidney, depois foi trabalhar na Maurício de Souza, para o pessoal entender isso, que a gente tem um começo. E às vezes o autor que está aqui na maratona, ele pensa assim, escrevi meu livro, primeiro ano dele, ou às vezes tem até 3 anos, gente, 3, 4 anos é pouco. É pouco 3, 4 anos no mercado do livro. 5 anos ainda é pouco, entende? Olha a experiência que o Léo falou, está 15 anos, eu estou 11 anos de agência, 12 anos no mercado do livro, e aprendendo, e toda vez conversando com pessoas como ele, agradeço ele estar aqui como convidado, estou aprendendo muito com ele aqui, e a vida é assim, essa evolução. E o autor, às vezes, ele tem essa ilusão de que publicou, não deu certo, ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim, mas não é, a vida real é relação com todas as outras áreas. E trabalhar pelo livro é isso, desde a parte de você estudar, pesquisar, de você entender o que é o bom, o que é referência. Olha, a faculdade de letras, mestrado de letras, está no mercado, e além disso, continuar incentivando as pessoas também ao hábito da leitura para formar esse leitor, porque senão a gente vai fazer produtos e não vai ter para quem vender, essa é real, né? E ainda tem esse espaço aqui no Brasil. O quadrinho, o livro, ele é uma coisa estranha, porque ele é um produto, como você disse, mas ao mesmo tempo ele é uma peça de arte, né? Então ele cai num meio termo assim. Quem produz aquilo tem um entendimento muito artístico da coisa, e tem que ter mesmo. Eu não tenho muito respeito por quem vê só um produto na sua frente. Eu fiz um produto aqui. Não, eu acho que você separou horas da sua vida. Você poderia estar com amigos, amigas, filho, filha, gato, cachorro, fazendo, sei lá, jogando videogame, sei lá o que você quer fazer. Você parou para escrever um livro. Isso é dedicação, caramba, sabe? Não é vou fazer qualquer coisa aqui. Isso é você. Tem um seu tempo, né? Um desenvolvimento ali, tem um envolvimento. Desenvolvimento e envolvimento ao mesmo tempo. Então, assim, mas você não pode deixar de entender que tem um lado que essa sua criação é encaixada dentro de um produto, que é o livro. E esse produto tem alguns contornos ali dele que precisam ser respeitados para que ele funcione. Não quer dizer que se você respeitar tudo isso e não deu certo, você é uma porcaria. Não, quer dizer que, cara, quando entra no mercado, as coisas nem sempre, não tem muitas fórmulas, né? Tem algumas fórmulas, mas nem todas funcionam o tempo todo também, né? Então, assim, você tem que estar preparado para dei com a porta na cara agora. Vamos lá, né? Vamos continuar. Vamos continuar, uma hora vai. Sabe o que tu me fez lembrar daquele espaço da Comic Con, dos autores independentes? Eu encontrei com o João Montanaro. Você conhece o João Montanaro? Conheço, o João é incrível. O João, você sabe que a minha história na agência, eu contei que eu comecei lá com a editora cristã, mas eu não te contei. Um dos primeiros livros que eu divulguei foi o João. E o João... O João Montanaro. O Cócegas de Raciocínio. Fui eu que divulguei. E o João foi no Jô, o João foi na Ana Maria. Eu fiquei tão orgulhosa porque a Ana Maria chamou ele e a família toda. Então, você vê no programa da Ana Maria, eles falando do talento dele, tinha 14 anos, e ele já fazendo as charges dele e tendo a Laerte lá como mentor, né? Foi uma coisa assim. E eu divulguei ele com muito carinho, tenho uma paixão por ele, pela família dele, porque a gente se tornou amigos. E eu coloquei tanto o João na mídia que teve um dia que o pai dele falou assim, Lilian, o João tem prova hoje não dá para ele fazer entrevista. E olha só que interessante esse case, Lielson. O João Montanaro, a editora ia lançar ele na Bienal. A editora me contratou para começar a trabalhar o nome dele na imprensa em janeiro. E a Bienal era em agosto, em São Paulo.
Uhum. Então, a gente foi construindo a imagem dele. Então, tudo que ele fazia, ele ia participar de tal evento, eu divulgava. A gente foi construindo a imagem dele. Mas por que eu falei do João Montanaro? Porque numa desses eventos da Comic Con, tinha aquele espaço dos autores independentes, e o João estava ali fazendo os materiais, fazendo os desenhos, vendendo um livro dele, um outro pequeno, agora que eu esqueci o nome, um independente que ele fez. E aí você vê eles ali trabalhando, vendendo os produtos dele e tal. Então é muito bonito isso, porque ali é o momento mais bonito para deles entregarem na mão e tal. E ali é a galera independente. Eu não sei se você recorda desses espaços, mas não é gostoso isso, você vê que há espaço para autor independente. Ele não precisa estar num stand ali e tal, tá ali vendendo e trocando com o leitor. Eu imagino que deve ser muito gostoso. Como a gente brinca no Twitter, né? Isso dá gatilho, né? Porque essas feiras de quadrinhos eram um ambiente, assim, é o habitat básico do autor de quadrinho independente no Brasil. É ali que ele conhece o leitor e é ali que ele faz as vendas, de fato. Então, assim, estamos indo para 2 anos, né? Assim, esse ano e meio de pandemia, em que as feiras não puderam acontecer, tem sido um tempo terrível para os autores, por conta disso. Assim, tá todo mundo dando seu jeito, porque brasileiro dá seu jeito. É meio que a gente nasceu para dar um jeito, né? Mas, assim, tem sido terríveis. E eu lembro a gente conversava antes, que eu adoro ir para São Paulo. São Paulo tem muitas feiras, e eu adorava ir nas feiras. Tinha a Feira do Bis, que era a Feira Plana, e tinha a outra feira a Desgráfica. Além da Feira Tijuana, tem um evento destinado a autores LGBTQI+, que é a PocCon, também rolava em São Paulo. Aí tem a Comic Con, que é um evento enorme, que lá no meio tem os artistas independentes. E é ali que o artista... Então, assim, se você vai fazer um quadrinho independente, espero que você goste de ficar sentado numa mesa fotografando, porque essa vai ser sua vida por um tempo. Se você não gosta, você tem que pensar uma forma de fazer com que o seu livro chegue sem você ir nas feiras, que é o principal ponto de escoamento. Tem a Bienal de Curitiba, também tem o FIC de Belo Horizonte, o Festival Internacional de Quadrinhos, são eventos muito importantes para a cena dos quadrinhos no Brasil. E, claro, e a Comic Con de São Paulo, né, como você comentou. Então, assim, se você quer entrar nessa, autor independente, bora lá, o quadrinho, ele tem um funcionamento, eu sempre dou esse exemplo, eu acho que o funcionamento da cena de quadrinho é mais próximo da cena da música do que da literatura independente. É verdade. Agora eu vou usar esse link do mundo da arte, né? Porque, assim, é a coisa do encontro. A música tem um show, né? Hoje em dia não tem essa coisa de vender CD mais, né? Mas, assim, sei lá, as bandas vendem as camisetas, as outras coisas, às vezes tem livros das bandas e tal. Mas é o espaço do show, é ali que a coisa acontece. O quadrinho independente ele acontece na feira, né? Assim, eu sei que tem feira de literatura e tudo mais, mas me parece que um autor literário independente, ele precisa trabalhar até mais atrás da tela aqui, divulgando as coisas, do que no presencial até. Claro, se conseguir um momento para ir lá e conversar com as pessoas, não tem por que não ir. Mas o quadrinho é essencial isso, assim, muita gente gosta de sentar com o quadrinista e pedir, me dá um autógrafo, e o cara faz um desenho para ele, no quadrinho, sabe? É muito legal. É muito legal, é muito bom. Tem gente que compra o quadrinho porque vai ter o desenho do artista, vai ter o desenho do João Montanaro, né? Sim, eu fui lá, ele fez um desenho. Aí eu lembrei até de um outro que eu fui buscar no Instagram, não sei se você conhece, o Retinta. Ele chama Estevão Ribeiro também. Outro, escritor e quadrinho. Claro, o Estevão. E aí, assim... Sim, então é muito legal, porque... É muito massa. Você começa a ver o trabalho deles, e você conversa, e você acaba comprando, é tão gostoso, não vejo a hora de voltar também esses eventos literários. E, Lielson, para a gente poder encerrar esse bate-papo, que está tão gostoso, espero logo que a gente se encontre aqui. A gente está num estado que não, a gente fala, tá perto, o pessoal acha que Rio Grande do Sul, Santa Catarina está pertinho, mas tem uma estrada aí, né? Então, talvez é mais fácil pegar um avião para São Paulo que vir para cá, mas tudo bem, a gente ia adorar, né, Felipe, receber você aqui. E a nossa conversa, já fiz. Eu vou ter que assistir para fazer as anotações do que você falou, porque foram muitos insights gostosos aqui. Mas eu queria a sua opinião como editor da Dark Side. O que você. O que faz você brilhar o olho, assim, como editor, sabe? Para inspirar os autores que vão escrever um projeto.
quem que, assim, quando você olha um projeto, assim, eu falo para os autores do incentivo, eu falo o termo da big idea, da grande ideia, comecem pela sacada, e você trouxe hoje, né, começar pelo porquê também. O que faz, assim, quando você, mesmo que não seja não somente os que você vai publicar, porque eu sei que a Darkside vocês têm a linha editorial de vocês, a grade, mas o Lielson, como editor, assim, o que faz você falar, caramba, que projeto da hora? Cara, então, assim, é bem isso é muito importante. Às vezes eu recebo um projeto desse que eu falo, cara, que demais. Infelizmente não cabe na grade da Darkside. Isso pode acontecer demais, assim. E às vezes tem um projeto que eu acho menos interessante, mas, cara, isso aqui é tão adequado com aquele outro livro que a gente está planejando lá na frente, vai fazer um parzinho muito bom, vai ajudar o... Então, assim, existe... Eu falei lá atrás, a palavra pragmático. De novo, é um pensamento também pragmático aqui, né? De pensar o que é mais ajustado dentro desse coletivo que é a editora. Então, o que eu gosto, né? Você pede como editor, eu vou responder como leitor. O que eu gosto, né? Porque esse editor é refém do leitor. Ele não consegue não ser refém do leitor. Esse editor consegue ter escolhas pragmáticas que o leitor talvez não tenha, né? Porque é meu trabalho profissional. Mas, né? Eu, leitor, o que eu gosto de ler? Eu gosto de, primeiro, uma história que a narrativa, ela traga alguma graça, ela traga alguma invencionice, assim. Eu gosto demais quando eu vejo que a pessoa está explorando o espaço da linguagem do quadrinho. Assim, na hora quadrinhos ruins eu já estou adorando só porque olha o que ele fez com a palavra aqui, olha como é que ele fez os quadros aqui e tal. Assim, eu caio nesse golpe, eu tenho noção que eu caio nesse golpe. Sabe o desconto progressivo que engana todo mundo? Você está comprando 8 livros por desconto progressivo. Eu caio no golpe da linguagem ali, mesmo quando não é tão bem elaborado, assim, é uma coisa que eu gosto. E eu gosto muito de histórias que me parece que nunca foram contadas antes, assim, sabe? Caramba, e também quando os quadrinhos abrem espaço para não ser tão narrativo. É um pouco maluco isso que eu vou falar, mas, assim, quem lê mais mangá, principalmente um autor chamado Jiro Taniguchi, vai entender o que eu quero dizer. O Jiro Taniguchi fez um mangá chamado O Homem que Passeia, saiu pela Devir aqui no Brasil, que é um cara aposentado passeando por um bairro de Tóquio. Fim da história. É isso. Caramba, olha a florzinha, olha as folhas caindo, o cachorro não sei o quê. Você fala, tá, e daí? Leia. Leia, você vai entender o e daí. Quando você lê, você vai entender o e daí. Então, isso é incrível, porque parece que não é nada, mas é tudo ao mesmo tempo. Assim, já fiquei com vontade de comprar, porque tem essa simplicidade, quando ela está muito escondida, ela está muito simples, você fala, tem alguma coisa ali. Exato, exatamente. O simples funciona também, né? A simplicidade chama a atenção da gente. Tem um mistério na simplicidade. Eu vou meter um palavrão acadêmico aqui. São quadrinhos líricos, sabe? Eles saem do trágico narrativo, do dramático, e criam um bolsão lírico ali no meio, que se você tirar, é aquela coisa de roteiro americano, né? Mas isso aqui pode cair porque não faz a história andar. Às vezes a história tem que parar, amigo. Eu gosto disso. Gosto disso em filme, gosto disso em livro e gosto disso em quadrinho. Eu acho que nem tudo tem que servir para a história andar. Às vezes a gente tem que parar para a história sim, porque é bonito. Porque é um momento lírico, porque é um momento de devaneio, porque é um momento uau, de esplendor. Eu acho que leitor, é isso que eu gosto de ver nos quadrinhos também. E você fala que eu gosto também daqueles quadrinhos bem tortos, assim, sabe? Aqueles bem do underground, assim, aquele desenho que a maioria das pessoas olham e falam, nossa, que desenho feio. Eu acho incrível, adoro aquela coisa suja e tal. É o meu departamento ali, e eu gosto disso na prosa, eu gosto muito de prosa experimental, né? Aquela coisa do fluxo de consciência todo maluco, todo quebrado, um livro todo fragmentado, assim, já tô levando. História muito realista, eu tendo a gostar menos, a menos que seja uma coisa que te pega muito, assim, sabe? Talvez tenha uma causa por trás, né? Tem um propósito, assim, na literatura, né? Vou dar um exemplo da Darkside, né? De um quadrinho que é realista, é o quadrinho Refugiados, da Kate Evans. É a história da quadrinista Kate Evans, quando ela foi para Le Havre, na França, para trabalhar com refugiados. E ela faz isso em quadrinhos. É uma história... Assim, ou seja, uma literatura intensa em HQ. Intenso. Em quadrinho. Muito intenso, muito denso, pesado, diversas reflexões vão rolando, sabe?
E esse é um tipo de quadrinho que é absolutamente realista, absolutamente narrativo, é uma coisa depois da outra acontecendo e tal, e aquilo ali me interessa demais, aquilo ali me ganha. Né? Então, assim... Vai para a parte da história, né? Eu também adoro. A gente divulgou do Joe Kubert o Fax de Sarajevo, que foi feito belo livro. pelo Sidney, a adaptação. E também, você falou da comunicação, né? É uma comunicação totalmente mais séria, não é porque a HQ que a gente só está. A HQ a gente está falando de uma literatura leve, muito pelo contrário, né? A gente tem conteúdos aí muito relevantes dentro do universo da HQ aí. Você me fez lembrar de um ponto que eu acho sempre importante falar, de novo, né? Assim, que para quem vive muito quadrinho que nem eu é ponto pacífico, mas talvez não seja para todo mundo. Quadrinho não é para criança apenas, quadrinho não é para facilitar a leitura e quadrinho não é literatura leve, necessariamente. Tem coisas muito pesadas em quadrinhos, densas, que te deixa assim carregado. Tem a coisa do Maurício Souza que domina tudo, né? Então a gente pensa para criança, mas tem quadrinhos que são só para adultos. Não tirem as crianças da sala, né? Tirem as crianças da sala, exatamente. É legal trazer. Só que é pornográfico, às vezes é pesado mesmo, assim, né? Não é para criança ler aquilo não, e tal. Então, assim, pense nesse quadrinho. A Lilian comentou isso antes, né? Quando você for fazer o quadrinho, pensa qual é o seu público, para quem vai, né? E não pense que você quer comunicar com criança que você vai fazer um livro de quadrinho. Não necessariamente. O público, o gênero literário, porque aquilo que a gente está aqui no dia a dia divulgando diferentes tipos de HQ, diferentes tipos de literatura, e aí cai nessa maldição que eu falei para ele no começo do conhecimento, mas é importante você saber isso, que HQ é um tipo... E eu vejo que está crescendo muito, né? Eu acho que se você pudesse comentar para a gente também, eu estou falando para encerrar, eu não consigo encerrar, mas eu preciso fazer mais uma pergunta. Como é que está o mercado atual? Eu acho que é uma coisa que eles sempre buscam nos nossos eventos, ainda mais de você que vem de uma editora. Dizer para a gente como é que você vê o mercado no geral e como é que no setor que é claro que você trabalha, do universo da HQ, assim, de agora em diante, assim, como é que está aquecido, como é que o que você percebe, assim? Olha só, eu acho que a gente já teve melhor. A pandemia foi pesado para os independentes, assim, a gente vê pelo número de publicações, né, assim, reduziu o número de publicações independentes por conta disso. Continua rolando os catarses, mas cada vez mais é catarse de editora e não de autor. Tem catarse de autor ainda, eu sei, e tudo mais. Catarse é financiamento coletivo, para quem não conhece, é uma ferramenta muito interessante para publicar um quadrinho ou um livro, né? Então, assim, eu acho que a gente teve uma baixa. A gente tem cada vez menos leis de incentivo. Essa conta, ou melhor, esse não pagamento de dinheiro do governo como incentivo ainda não bateu, mas vai começar a bater a partir do ano que vem. A gente vai ter menos lançamentos ainda por conta disso, porque muita gente ainda está cumprindo edital ganho em outros governos. Esse governo cortou completamente tudo. Esse governo tem um desinteresse absoluto pela cultura e pelos financiamentos de cultura. Então, o quadrinho a gente vinha numa grande ascendência e, assim, pandemia, falta de financiamento, quebra de duas grandes redes de livrarias, né, a Cultura e a Saraiva, impactaram as editoras que tiveram que segurar um pouco os lançamentos, e aí o quadrinho é um material caro para imprimir porque é 4 cores. Então, no que você adia, acaba entrando o quadrinho um pouquinho, sabe? Assim, a gente vai ter que segurar um pouco os gastos para recuperar algum dinheiro perdido aqui por pandemia, por calote, por alguma coisa. Então, esses 3 quadrinhos a gente imprimir, vamos fazer um só. Né? Sabe aquela coisa de vou parar de comprar filé mignon, ficar só na bisteca, né? Para reduzir o custo, assim, né? Para quem come carne. É o que a gente teve que fazer. Sabe que na comunicação também a gente teve que cortar algumas coisas e tá mais assim, a gente pensa mais, né? O dinheiro do cliente vai fazer o envio do livro, a gente cuida ainda mais do desperdício, vamos dizer assim, né? Época de estar cuidando demais de cada. Tem que separar o que é custo e o que é investimento. Eu também falo para o autor sempre cuidar com isso, né? Estudar, pesquisar, formação é investimento. Você gastar igual um louco aí, 15, 20 mil reais para fazer uma publicação independente, achando que você vai ficar com 1000 livros em casa e vai vender, isso é gasto. Ainda mais com isso que a gente tem também com as gráficas de impressão sob demanda, que estão chegando aí, espero que cada vez melhore a impressão sob demanda, porque vai facilitar, né? Porque fazer tiragens grandes
Fica muito difícil para o autor independente, né, Lielson? A estocagem é um problema, né? Porque assim, você pensa, não, eu tenho uma garagem aqui, cabe. Daí dá uma goteira. Você perde 400 exemplares dos seus 1000 por uma goteira, né? Sabe, são problemas de ordem prática que às vezes a gente não considera. E assim, tá... Na empolgação, né? Vai, fecha o contrato com a editora, sai publicando e depois está com uma frustração também. Fica olhando aquelas caixas ali. Nossa, imagina a frustração. E assim, você fez um livro, 1000. Beleza, vendeu metade, ficou com 500, está vendendo aos poucos, legal. Faz um segundo, mais 1000. Já são 1.500 lá na sua garagem. Faz um terceiro, já estamos em 2.000 lá, porque eu estou considerando que você vendeu mais 500 nesse período. Sabe? Então, é complicado. Estocagem é uma coisa complexa. Então, você trabalhar com estoques mais sob seu controle é uma boa ideia, né? Daí a impressão sob demanda entraria nisso. Os preços ainda estão um pouco fugindo de gerar bons valores e tal, mas a qualidade da impressão sob demanda já está bem bacana. Lielson, gostaria de deixar mais alguma mensagem final para os nossos autores, os contatos? Quer falar de algum lançamento que vem aí também da Dark Side? É um momento de venda, tu sabe que eu incentivo, que eu sou marqueteira, né? Então eu sempre falo, é hora de fazer a propaganda, o teu contato, e também, se quiser deixar uma mensagem, né? Como falei, uma mensagem final, e vai ser bacana para todo mundo que está aqui te acompanhando. Então, os lançamentos eu não posso avisar com antecedência, porque a gente tem uma estratégia que é a gente anuncia o lançamento com a pré-venda já no site da Dark Side. Então fiquem de olho nas redes sociais da Dark Side. Fiquem de olho nas redes sociais da Dark Side, né? A gente tem muitos quadrinhos muito bons para sair esse ano, isso eu posso adiantar para vocês, tem coisa muito legal, coisa que nunca saiu no Brasil antes, assim, tipo, autores e autoras não esperados no Brasil, que vai ser muito interessante. Quadrinho nacional tá no radar também, vai sair coisa muito bacana. Quem quiser me seguir, eu uso ocasionalmente o Twitter, geralmente para reclamar desse governo, que é o @Lielson. Eu estou no Instagram também, que é o @LielsonZene, mas eu não uso com muita parcimônia, muito aos poucos, assim, né? Divulgo alguma coisa ou outra, mas eu estou por lá também. Quem quiser me contatar, eu demoro, mas eu respondo, né? Às vezes eu demoro um pouco, às vezes eu não vejo, às vezes cai no spam não, né? Aquela caixinha do direct lá. Aí eu acabo não vendo, mas assim, eu estou por lá também, uso pouco rede social, eu tenho um Facebook que está razoavelmente abandonado, e como mensagem final, eu teria a dizer para as pessoas que querem fazer quadrinho, entendam quadrinho, leiam muito quadrinho, para começar a pensar o seu. Eu tenho certeza que a hora que vocês começarem a ler quadrinho, pessoas criativas que vocês são, vocês vão começar a ter ideias de quadrinhos. E quadrinho é uma coisa visual, então assim, tem esse entendimento visual dessa história. Quando vocês tiverem uma história que vocês falam, precisa ser mais visual do que na prosa, aí você tem um quadrinho. Então eu acho que essa é a minha dica para vocês, e além da perseverança. Tempos difíceis, a gente tem que ser ainda mais perseverante. Lielson, muito, 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 muito obrigada. Nossa, você acho que daquelas pessoas que a gente gostaria de ser vizinho de porta, assim, para chamar para tomar um vinho. Vem tomar um vinho aqui, vamos falar de literatura, vamos falar de qualquer outro assunto. Foi muito gostoso estar com você, assim, eu sou apaixonada por editores. Toda vez que eu encontro com algum, eu sempre quero saber das novidades, o que está rolando dos bastidores. Eu sei que a vida de vocês é bem corrida, negócio. Eu falo, Lili, a maioria assim, Lili, não tô nas redes sociais, porque é muita concentração, muita revisão, muita edição. Então eu quero agradecer pelo seu tempo. A gente está aqui já há um tempão conversando, então eu quero agradecer pelo seu tempo. E eu tenho certeza que os autores vão receber com muito carinho a sua mensagem. E conte sempre com a gente. Estou aqui à disposição com a minha equipe e eu, para receber vocês. A gente vai ficar atento aí às redes sociais da Dark Side, saber dos seus novos projetos. E mais uma vez, gratidão em nome de toda a equipe, tá? Eu agradeço muito, Lilian, agradeço a todo mundo que está aí. Eu espero ter trazido alguma coisa que ajude as pessoas que produzem aí a continuarem produzindo e produzirem num bom caminho e que consigam chegar aos seus leitores.